Como você está se sentindo hoje? Certo. Você toma algum tipo de medicamento? Como está a saúde do seu negócio? Oi, eu sou a Ju Severo e bem-vindos ao canal que descomplica o direito para você. E eu sou a Paty Scalco. E hoje nós vamos falar de diagnóstico jurídico da sua empresa. Sim, tem diagnóstico jurídico da sua empresa. E nessa primeira etapa, nós separamos 3 questionamentos para você fazer esse autodiagnóstico com a nossa ajuda. A primeira pergunta é: a sua empresa, o seu negócio está regularizado? Ou seja, tem um CNPJ? Bom, essa é a pergunta base que a gente começa o diagnóstico, né, Paty? É para analisar se você está na formalidade ou na informalidade. Bom, nem preciso dizer, eu acho que vocês já entenderam que a informalidade não é uma opção boa. Por quê? Porque ela não te dá a possibilidade de crescimento no negócio. Seu negócio só vai crescer se você tiver regularizado e tiver um CNPJ. Bom, vamos falar algumas consequências ruins da informalidade, né? Você não recolhe tributos da maneira correta, já está contra a lei, né? Se um cliente te pede nota fiscal, você não consegue emitir porque você não tem como emitir nota fiscal na informalidade. Logo, é um direito do consumidor, um ponto negativo também. Mas vamos para a parte positiva da coisa. Qual que é a questão de ter um CNPJ, estar regularizado? Além da prosperidade, eu falei, você consegue escalonar o seu negócio, a parte de emissão de nota fiscal, contribuir para a Previdência, está regularizado nesse sentido, além das transações entre os fornecedores, por exemplo. Você tem um negócio de cachorro-quente, né? Como que você faz as compras? Com a pessoa física, se você está na informalidade, né? Mas aqui, quando abre, você tem a possibilidade de ter um CNPJ, inclusive as compras, as transações entre fornecedores são facilitadas, né? Transações entre CNPJ são facilitadas. Você consegue abrir contas no banco e ter linhas de crédito bem mais favoráveis quando tem o CNPJ. Enfim, são vários benefícios estar dentro da formalidade, né? Você consegue crescer o seu negócio com isso. Eu acho que muito disso, né, Ju, quando a gente tem a ideia de abrir um negócio, seja por um sonho ou porque está cansado, talvez, da CLT e tudo mais, tem uma mensagem para passar, né, é entender que você está saindo de um tipo de mentalidade, entrando numa mentalidade empreendedora, numa mentalidade de empresária, de empresário, e que você precisa escalar o seu negócio, ele precisa ser sustentável, e aí que entra o CNPJ, e que também você precisa ter um modelo de negócios. No primeiro momento está difícil ter um CNPJ, não tem, tudo bem, a gente tem as opções mais tranquilas, mais fáceis, que é um MEI, que é um simples cadastro na internet, e aí depois você vai crescendo e você pode ir constituindo algo mais sólido. Mas esse primeiro momento é importante ter essa visão, essa ideia geral de aonde eu estou, agora eu estou mudando de mentalidade, né? Vou ser o meu né? Vou ser um empresário, vou ser uma empreendedora, e para isso eu vou ter que abrir novos caminhos, explorar novos caminhos. A segunda pergunta, né, Ju, eu acho que é com relação à questão de contrato social, é isso? Isso mesmo. Se você é sozinho, né, que é a questão do MEI, se é empresário individual, é um ponto. Agora, se você tem sócios, com certeza você tem um contrato social, né? A empresa tem um contrato social. 2 ou mais sócios, com certeza tem. A pergunta que não quer calar é: esse contrato social é padrão? Você participou da criação do contrato social? Porque o contrato social é a certidão de nascimento do negócio, né, Paty? Sim. Esse documento, às vezes, pode parecer sem tanta importância ou negligenciado, afinal de contas, tem muitas decisões que precisam ser tomadas naquele momento pelos sócios, né? Porém, é ele que vai ditar as regras do seu negócio. No momento que você abriu, e até você fazer uma alteração futuramente. Então, é o momento em que você vai precisar parar e sentar com seus sócios e conversar. Como a gente quer construir esse negócio? Quais são as bases desse negócio? Qual é o propósito desse negócio? Ou por que ele está nascendo? Enfim, aí o nome você determina como é. Para, a partir disso, colocar cláusulas no contrato que refletem a realidade de vocês.
E o profissional que vai te ajudar a fazer essas cláusulas vai conseguir pegar a especificidade do seu negócio, do que vocês querem, e transformar isso em palavras, ou seja, num documento que vai trazer essa segurança para você, é o advogado que tem essa expertise. Tá? Então, a gente tem cláusulas, por exemplo, no contrato social, vamos citar, sei lá, duas, né? Que é para trazer como exemplo. A primeira delas, a gente pode falar de transferência de cotas. A gente tem um cliente em que ele não queria, os sócios, né, não queriam a entrada de terceiros na sociedade sem que houvesse decisão unânime entre eles. Bom, então a gente criou uma cláusula específica para proteger eles e dar essa segurança. Com relação à morte também, morte, falecimento de um dos sócios. Sim, ninguém vira semente, vamos tratar desse assunto com tranquilidade, tá? Tem que ser pensado justamente para isso, porque se você está criando um negócio, é para ele ser escalável, é para ele prosperar, é para ele crescer, é para ele, né, durar durante muitos anos. E esse é um ponto que precisa ser pensado. Então, nesse caso também, a gente, né, tanto o nosso contrato quanto desse cliente, eles não queriam que, por exemplo, esposa entrasse na empresa, filhos, herdeiros, né? Justamente por quê? Porque não tem a expertise necessária para conseguir fazer o negócio andar. E aí, como vai refletir isso no número de cotas, significa que eles vão votar, que eles vão participar ativamente da empresa, ou não, que daí também é um problema. Então, a gente criou cláusulas protegendo eles nesse sentido. Exatamente. E se opta pelo padrão, né? Ah, eu vou abrir. Todo mundo acha que administrativamente, né, Paty? A parte de abrir uma empresa é só administrativo. Bom, eu vou abrir a empresa. Eu só tenho aqui o meu CNPJ. A pergunta anterior era ter a importância de ter um CNPJ. Ok. Agora o passo 2 é, vou abrir, como eu faço essa certidão de nascimento? Participando ativamente, como a Paty falou, da construção das cláusulas do contrato, vai, por exemplo, o primeiro exemplo da Paty foi esse, em relação à entrada de um novo sócio. Ninguém está livre. Amanhã, vocês são em 3 sócios na empresa, e amanhã um deles quer sair. Né? Enfim, as pessoas mudam de ideia durante o percurso, pode ser que eu vou viajar para o exterior, né, Paty? Como é que fica o nosso contrato? Então, a gente estipulou, o advogado vai ter a expertise para estipular no contrato, conforme a necessidade dos 3 sócios, o que foi decidido ali na hora. Não, para um sócio sair e vender para um terceiro, necessariamente tem que ter uma decisão unânime aqui para a gente aceitar esse terceiro. Se não for decidido e definido isso numa cláusula em específico, e você criar as regras do negócio, a lei vai te dizer como vai ser. E vai ser por meio de votação. Uma votação sim, quem for majoritário no número de cotas, entra um novo sócio. Mesmo aquele que tem menor número de cotas, dizendo, não, eu não aceito essa pessoa. Não, mas ele vai ter que entrar, porque a decisão é com base no número de cotas. É o que a legislação diz. Então, se você não cria as regras do negócio, não diz ao contrário, você vai seguir o que a legislação diz e que é o padrão. Então, o ideal é, como é a certidão de nascimento do seu negócio, que não seja padrão, né? Que você crie as regras, né, Paty? Com certeza. E falando em contrato social, a gente entra para a terceira parte do diagnóstico, que aqui é opcional, mas que a gente aconselha bastante os nossos clientes quando a gente está nessa fase de abertura ou alteração contratual, se não fez num primeiro momento, que é o acordo de sócios, né? Ou o acordo de cotistas, enfim. Isso, que é a parte que vai determinar tudo que não foi no contrato social, né? Como a Paty disse, se não foi feito ali estipulado no contrato social, ou, na verdade, se você quer detalhar mais ainda as regras, né, Paty? Ok, o contrato social foi bem feito, mas eu quero que isso aqui apareça no meu contrato social, porque ele é público, né? A certidão de nascimento é pública. Mas eu quero definir ainda mais as regras com os meus sócios. Aí entra esse documento que a Paty falou, acordo de sócios, contrato entre sócios, que é um documento à parte que vai ser confeccionado e vai ficar na empresa. Daí não vai ser público, vai ficar na empresa. E ali dá para se definir muito mais regras e, enfim, o que vocês quiserem criar como sócios na sociedade. Né, Paty, eu elenquei alguns tópicos aqui, por exemplo, pode ser definido o propósito, quem faz o que dentro da sociedade, os parâmetros para essa votação, autonomia das decisões. Acho que dá para a gente comentar um pouquinho, mas dá para
elencar muita coisa no acordo de sócios. Né? O Sim. primeiro, quem faz o quê, por exemplo. Né? Eu tenho a expertise X, a administração é muito melhor, eu consigo, eu já estou habituada. A parte não, é a parte de relacionamento com o cliente, é outra ideia. Bom, então aqui a gente vai definir quem faz o quê. Então, eu fico mais com a expertise na minha área, a parte fica mais com a expertise na área dela. Assim como a gente definiu para os clientes, que a gente criou também, fez acordo de sócios. Ali você vai especificar o que vai ser interessante para vocês. Vai estar definido ali. O segundo, né, Paty, acho que entra bastante nessa parte do parâmetro das votações em relação à decisão de ser unânime para alguns pontos, né? Importante também. Sim, isso, e não necessariamente as votações serem pelo número de cotas, porque se uma sociedade ela tem um sócio majoritário que detém no mínimo 51%, quando a gente fala em majoritário, a gente está falando de no mínimo 51% das cotas, significa dizer que tudo que ele decidir está decidido sozinho, que por mais que os outros 2 sócios, 3 sócios, 5 sócios se juntem, eles nunca vão conseguir somar esse número maior de cotas, bater esse 51%, eles vão ficar com 49%, né? Então, a decisão vai acabar sendo sempre de quem tem o voto majoritário. Então, claro que depende, a gente não está dizendo que é errado ter o voto majoritário, sem dúvida nenhuma. Mas uma sociedade, você se une a outras pessoas justamente por isso, porque você quer ter opiniões diferentes, porque tem soft skills diferentes, né? E justamente porque você não quer você somente com a sua opinião decidir tudo, o seu certo é sempre o certo, né? Então, a gente pode, num acordo de sócios, definir exatamente isso. Não, votação para abertura de filial é por sócio, não é por cotas. Ou seja, cada sócio tem um voto. Então, assim, se a maioria não decidir por uma nova abertura de uma filial, não vai ser aberta. Não importa o número de cotas daquele sócio. Naquele momento, o voto dele vai ser igual a outro sócio que tem 1% das cotas, 10% das cotas, por exemplo. E isso vai fazer com que seja dinâmico também toda a sociedade e tudo mais. E essa questão que você comentou, né, Ju, de, eu talvez sou melhor na parte comercial, eu sou melhor na parte da administração. A gente tem um vídeo aqui no canal em que a gente fala sobre empreender e o relacionamento sobre autoconhecimento. Sim, porque tem relação, sim. Não tem como a gente entrar no mundo do empreendedorismo e não saber quais são as nossas soft skills, hard skills, pontos que a gente tem que melhorar, os pontos desafiadores, aonde o sócio entra, que ele é muito melhor, e você tem que ter humildade de falar, sócio, é isso aí, você é muito bom nisso, segue aí que eu só assino embaixo. Com certeza, com certeza. Vamos deixar o link para assistir esse vídeo, que é muito legal. E essa outra parte de decisão unânime, né, Paty, um ponto também é sobre compra de imóveis, né? Compra de imóveis ou veículos. Essas decisões aqui, é importante que a gente tenha unanimidade. Então, se todos, nesses casos, não decidirem, né, pela compra, então ela não vai acontecer. Não, isso aqui é uma decisão muito importante, tem um peso diferente. Então, a gente não vai seguir, nesse caso, o contrato social, né? Enfim, como a gente definiu lá, aqui, quando acontecer essa situação X, a gente vai votar dessa forma. Então, inclusive, né, esse tipo de regras dando peso para algumas coisas. E isso. Claro, Ju, que deixa eu te falar uma coisa que eu não esqueço, que o ponto inicial lá que a gente falou, de determinar um modelo de negócio, de ter um negócio regular, é porque se você tem um modelo de negócio em que você quer atrair investidores, que o sócio vai entrar somente para colocar dinheiro, não é esse tipo de relação que você vai ter no acordo de sócios, por exemplo. Né? Então entra também a importância para delimitar essas questões, porque se o sócio é somente investidor, ele não é um sócio que está participando ativamente, que trabalha ali da empresa e faz parte daquele negócio, ele é como no caso das startups, que a gente tem um vídeo também aqui sobre isso, que é o chamado investidor anjo, a realidade é diferente também, né? Com certeza, com certeza. O acordo de sócios, ele é um documento, assim, diria, essencial, né, Paty? Depois do contrato social, é muito importante ter um acordo de sócios. O último ponto que eu tinha colocado aqui era sobre a autonomia das decisões. Até, por exemplo, no contrato social vai ter, a gente vai assinar junto, em conjunto ou separadamente, né? A parte dos administradores ali. Hoje, ou um assina sozinho, ou a gente sempre tem que assinar juntos, qualquer decisão ali. No contrato social vai estar estipulado. Mas tem algumas coisas que dá para colocar no acordo de sócios, por exemplo, autonomia nas decisões. Eu trabalho mais na parte de vendas, então, de compras. Então, por exemplo,
Acima de 5 mil, a gente tem que assinar, vai assinar em conjunto, e aí a parte, por exemplo, a gente tem que definir e estar de acordo, que a gente vai tomar aquela decisão e aí vai fazer aquela compra acima de 5 mil. Abaixo disso, eu tenho autonomia. Então, por exemplo, a gente consegue delimitar regras, inclusive, nesse sentido. Não, em cada setor, tal sócio tem autonomia para fazer compras e despender, ou até fazer investimentos até o valor X, até R$ 1.000. Acima disso, a gente vai sentar, ou enfim, vai definir numa reunião, e aí a gente vê como faz. Mas até isso tem como estabelecer um acordo de sócios. Por isso que é tão importante esse documento. Gostou? Não perde a série de vídeos sobre diagnóstico jurídico, que a gente vai continuar trazendo vários pontos e com certeza vai transformar talvez a sua visão de como você tinha um negócio até então, do advogado, e como isso são ferramentas, por mais que a gente fale em regras, é aquela velha história, aquele velho ditado, só se tem liberdade tendo disciplina. Então, as regras aqui quanto mais número determinado de regras, mais liberdade você vai ter para fazer o negócio crescer e prosperar. Com certeza. Segue no diagnóstico, porque a cada pergunta você vai definindo, porque a pergunta central do início do vídeo foi: como está a saúde do seu negócio? Respondendo as perguntas e fazendo essa análise, ao longo da série você vai definindo se essa é uma resposta positiva ou negativa.